Documentação essencial para a engenharia, entretenimento levemente masoquista ou pura curiosidade, o fato é que vídeos de crash test sempre exerceram um estranho fascínio na sociedade. E eles existem desde sempre, porque desde quando os primeiros crash tests foram realizados pela indústria, mais ou menos em meados da década de 30, o primeiro filme já tinha sido exibido pelos irmãos Lumière há mais de 40 anos. Daqui a alguns segundos vocês vão ver esse T-Cross sofreu um impacto a nada menos do que 64 km por hora contra uma barreira imóvel deformável que está ali no fim desse percurso. Esse impacto simula um impacto frontal com outro veículo a mais ou menos 55 km por hora. Esse impacto não é 100% simétrico, ele acontece com um overlap de mais ou menos 40% da área frontal, ou seja, a concentração de energia, o estresse aqui é muito maior e esse inclusive é o padrão utilizado pelo órgão Locking NCAP. Hoje a gente vai ver então nesse vídeo como que essa estrutura do carro é projetada e trabalha para absorver essa energia de um acidente tão grave como esse. Paulo, que baita porrada, cara. A gente, de vez em quando, vê acidentes acontecendo em track days ou mesmo na rua, mas é muito raro a gente conseguir ver um impacto tão severo com uma zona de deformação tão curta, né, a 0 km por hora. Então, dá até um mal-estar, né, você ver esse... Exatamente. Quando a gente vê ao vivo, a impressão é realmente bastante impactante, né? Sim. Tudo isso acontece em 120 milissegundos. Exatamente. Um décimo de segundo. Um piscar de olho, eu diria, né? E qual que é a força de desaceleração gerada num evento desses aqui? A gente tem níveis de desaceleração, né, em função do tempo, picos que chegam até passar, às vezes, de 45G. 45G. Exatamente. Cacete. E pensar que com 3G, já, sei lá, um kart de corrida, alguma coisa assim, o cara já fica meio tonto. Exatamente. Então, é um pico, é um décimo de segundo, mas a aceleração de um Fórmula 1 fazendo curva é 3G, né? De um caça, 7G, sim, por exemplo. Então, quer dizer, sim, 45G é muita aceleração para uma pessoa receber dentro do carro, sim, sem sofrer nenhum dano, né? E o que impressiona é olhar o carro depois de assistir uma coisa tão severa, porque a gente viu já passado muitos vídeos de crash test e a coisa que sempre chamou a atenção para mim é a forma como a coluna A ela se deforma, cria um canto vivo, às vezes tudo isso aqui se compacta e essa coluna deforma, às vezes o cara bate a cabeça até na coluna, né? E aqui a gente tem uma preservação quase total da integridade, realmente você tem que procurar com muita atenção e você vai ver uma leve onda aqui, né, na parte externa só, né? Exato, uma carroçaria bem projetada para crash test, né, com uma plataforma boa, bem desenvolvida, como é a plataforma desse carro, a plataforma MQB. A gente pode perceber que nesse evento aqui, ela trabalhou de maneira bastante ótima, né? Porque praticamente toda a deformação do crash aconteceu nessa região frontal. E você pode perceber que a região do habitáculo, onde estão os ocupantes, praticamente, sim, não houve nenhum tipo de deformação. Esse perímetro aqui, uma coisa que a gente vai mostrar para vocês lá é que toda essa região aqui, esse perímetro, especialmente coluna A e B, e no túnel central também, na região das soleiras, são feitos de aços de ultra alta resistência. Da forma mais ou menos como se fosse um roll cage mesmo, né? Uma cela de sobrevivência. E aí uma coisa que é interessante, chama a atenção a questão da soleira, é justamente porque o quanto que essa roda se deslocou para trás. E aí entra em contato de fato com o painel da soleira, a gente vai mostrar lá como que é reforçada essa região, né? E muita coisa está acontecendo aqui, na verdade, né? Então a gente tem essa deformação da longarina, mas até mesmo o motor e o berço, o quadro dele, trabalham nesse processo de desaceleração. Exatamente. Como que é isso? Exatamente. Um dos principais componentes de absorção de energia do crash frontal é a lâmina do para-choque, né? Que são lâminas de para-choque com aços conformado a quente. Tá. A absorção de energia da longarina, quer dizer, toda a onda de choque começa a fluir pela longarina e ela começa
descer aqui pela soleira, ombreira da porta estrutural e curvão da coluna A. Sim. E ele vai se dissipando toda a energia no restante da carroçaria. Uma pergunta Uma aqui. característica, talvez só interessante citar pela sua observação, uma característica desse tipo de impacto, que só pega 40% da frente do veículo, muito grande. ele é muito mais severo, né? O impacto a 64 km por hora, ele é muito severo, e é normal de que haja uma deformação da região aqui da suspensão e a roda acabe tendo contato com a soleira, descarregando uma grande energia nessa região. Por esse motivo, a gente vai ter oportunidade de ver na outra carroçaria que essa região do quadro do caixa de roda, ela tem aços conformados a quente e a soleira também aços de alta ultra resistência. Já prevendo esse impacto Exatamente. com overlap, né? Porque esse tipo de impacto seria suficiente já para você ter uma deformação bem grande aqui na coluna A e já dificultar a abertura de porta. Ou até um ferimento no pé esquerdo, né? Exatamente, uma intrusão muito grande na parede divisória que poderia trazer algum ferimento para a região dos pés. Uma dúvida, a gente tem esses componentes aqui, por exemplo, capô e paralama, que são só parafusados ou presos por dobradiça, enfim. Exatamente. Eles têm alguma função de absorção? Não. Esse tipo de chapa, ela não tem função estrutural. Função estrutural que a gente teria na carroçaria, nessa região, as principais, né, lógico, é como eu disse, lâmina de para-choque, longarina, você tem a longarina superior aqui também que ela trabalha, mas as principais, quadra auxiliar, lógico, né, soleira, essa região. Isso é o que traria faria o maior trabalho no evento de crash frontal. Vamos dar uma pincelada aqui na parte interna, e aliás, o que chama a atenção justamente isso aqui, que é a facilidade de abertura de porta. Aliás, abrir a porta inteira. Exatamente, a gente acabou de fazer um crash test aqui. Você conseguir fazer uma abertura de porta sem o uso de ferramentas, isso daí demonstra como o habitáculo, que é a região onde estão os ocupantes, ele está íntegro depois do crash, mas isso daí é importante para uma situação de resgate. Por exemplo, aconteceu um acidente, o time de resgate abre rapidamente a porta para socorrer o ocupante, e isso pode ser muitas vezes uma situação de vida ou morte, né? Se o cara chega aqui e tem que cortar todo o carro para conseguir, isso daí pode ter às vezes ser irreversível, né? Uma situação dessa. Agora a gente tem então toda essa parte do front-end, uma desaceleração acontecendo, com essa compactação. Agora nessa parte de retenção a gente também tem um princípio de desaceleração para... Então são duas frentes, na verdade, de desaceleração para preservar Exatamente. o ocupante, né? Um carro 5 estrelas a gente não pode atribuir 100% esse resultado, essa performance somente à carroçaria, e sim uma combinação de rigidez de carroçaria em conjunto com o sistema de retenção do carro, né? Um sistema de retenção bem ajustado, né? O sistema de retenção que eu digo composto de cintos de segurança com pré-tensionador, limitador de carga e airbags de alta projetados para alta performance. Sim. Com volume de airbag adequado, assim, para absorver a energia do ocupante. E que também não tenha pressão demais para esse cara bater. Exatamente, com uma calibração bastante adequada. Sim. E aliás, aqui dá pra ver, isso é coisa curiosa, é justamente essa tinta que é aplicada aí do dummy para mostrar onde que ele está atingindo. Exatamente, aí uma coisa na que, bolsa, né? que é super importante para absorção de energia, para a função do airbag, é que a cabeça sempre ela bata centralizada. Claro, em algumas condições ela pode deslocar, mas se a gente conseguir manter a centralização do contato da cabeça com o airbag, a gente tem uma performance sim muito boa. Então essa é uma maneira que a gente utiliza para visualizar de maneira rápida se a interação da cabeça do dummy junto com a bolsa de airbag está ótima, né? Então a gente pode constatar aqui que está no centro da bolsa, quer dizer, por mais que o carro teve um comportamento de bater numa barreira deformável 40% e ele tem aquela dinâmica que você percebeu, dá para ver pelo carro, ele bateu aqui, sai de lado, mesmo assim a gente consegue, através do pré-tensionamento do cinto e do sistema de cinto de segurança, a gente consegue ter uma dinâmica ótima do ocupante. Agora, em relação a vazamento de fluidos, isso aqui serve também para... Exatamente. Quando a gente fala de proteção ao ocupante,
Essas duas questões são importantes, carroçaria e sistema de retenção, mas tem um outro aspecto que é super importante numa avaliação de crash frontal, é o sistema de combustível. Ou seja, se tiver vazamento numa situação dessa, uma linha de combustível que está vazando, isso daí pode gerar um incêndio e em muitas situações é difícil de controlar. Então o que nós fazemos aqui? Todo carro, antes de um crash test, ele passa por uma preparação mecânica, onde todos os fluidos inflamáveis eles são drenados. E posteriormente, esses sistemas eles são abastecidos com fluidos da mesma densidade, mas colorido e não inflamáveis. Sim. Então o que acontece? Depois de um crash, se a gente vê algum tipo de líquido, a gente tem que avaliar. Vamos supor, nesse caso, se fosse um fluido verde, diria assim, vazou rompeu alguma mangueira de combustível. Mas, por outro lado, se fosse um fluido branco, eu saberia que poderia ser uma água do sistema do limpador de para-brisa. Isso não teria problema nenhum de vazar. Entendi. Então, essa é a filosofia. Então, esses três aspectos são bastante considerados durante uma avaliação de crash frontal. Agora a gente vai ali que eles têm um monobloco sem a carroceria, para a gente conseguir entender melhor como que funciona a interação desses painéis para fazer essa desaceleração. Porque aqui a gente tem alguns elementos que participam desse processo, o próprio motor, né, o deslocamento dele para baixo, exatamente, as rodas, mas lá a gente consegue entender um pouquinho melhor como que as longarinas e todos os elementos estruturais trabalham juntos para desacelerar o carro sem ferimentos aos ocupantes. Vai ficar um pouco mais claro essa questão do roll cage que a gente acabou de falar, que é essa célula de sobrevivência formada por esses aços de ultra alta resistência estampados a quente. Forma essa coluna B, essa travessa de cima aqui, né? É o curvão da coluna A, né? Curvão da coluna A. E aí a gente tem também no túnel de transmissão e aqui na soleira, assoalho, né? É isso. Na frente do assoalho, né? Então, são esses componentes que garantem então a integridade em termos de deformação do habitáculo, né? Exato, eles são, na verdade, digamos, os aços, as regiões, uma das regiões mais críticas para os carregamentos de diversos tipos de configuração de crash test, né? Mas existem também outras regiões bastante importantes. Esses aços nessas regiões são aços conformado a quente, quer dizer, são os aços com maior nível de resistência, mas temos também regiões bastante críticas aí, como as longarinas Sim. e a soleira do veículo, que elas utilizam aços de alta resistência. Mas aí, digamos, um degrau abaixo dos graus. Estampados a frio, né? Exato. E aí, então, aqui que a gente tem, na verdade, grande parte do trabalho, né? E aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque justamente esse aqui é o principal componente a desacelerar e absorver boa parte das forças do impacto para dissipar. Exatamente. Aqui a gente não pode esquecer, a gente tem um para-choque parafusando para estabilizar, né, a lâmina do para-choque, para estabilizar um pouco esse quadro, né? Nós temos também motores, né, que ajudam a dar uma estabilizada, mas o objetivo principal de uma carroçaria bem desenvolvida para crash test, o ideal seria que a longarina se sanfonasse, né? Enquanto ela está deformando, ela está absorvendo energia, e significa que ela está descarregando muito menos energia no dummy, na pessoa que está dentro do veículo, né? Por isso que a gente tem então uma resistência maior na coluna A e nesses elementos que a gente comentou do que aqui, porque esse cara foi feito para colapsar. Ele precisa ter uma resistência muito alta, mas ele precisa deformar, né? Tecnicamente, o ideal seria deformar mesmo. Quando você tem um colapso, você passa a ter uma situação instável, um pouco caótica, ele para de absorver energia, ele pode rasgar, isso não é esperado. O ideal mesmo é que ele se deforme, como se estivesse sanfonando, assim, né? Sim. Vendo a deformação, ele pode até deformar um pouco para cá ou para lá, mas colapsar é uma coisa que seria prejudicial. Sim. Aqui a gente tem alguns vincos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a presença desses vincos. Eles estão presentes em vários lugares da carroceria, né? E muita gente não entende a função deles, né? Obviamente, quando a gente olha, por exemplo, os vincos de assoalho, geralmente são para atribuir resistência, né? Tem alguns carros que tem isso no próprio teto e tudo mais, mas, por exemplo, aqui, esses elementos mais estruturais, para que serve esses vincos? Exatamente, ele tem, muitas vezes, depende de onde ele está sendo empregado, ele pode ter funções diferentes. Geralmente, igual como você falou, no assoalho, ou numa região aqui próxima
na ponta da longarina, ele acaba tendo uma função estrutural. Mas um vinco aqui, ó, nesse sentido, ele já é um convite, a gente diria, para que ele deforme essa região. Então, digamos assim, direcionador, né? Um direcionador, um convite para que a deformação comece a ocorrer naquela região. Então, todas essas questões, todas as formas que você tem numa longarina, ela é pensada e programada para, de alguma maneira, trabalhar durante o evento de crash. E aí aqui nesse elemento todo formado aqui na longarina, a gente tem uma espécie de softwall de Fórmula Indy, né? Porque a gente tem esse em amarelo aqui é um metal de alta resistência, né? A resistência inferior a esse vermelho, por exemplo. Exato, de ultra alta resistência, né? Exato. Então ele tem aqui uma função, o emprego desse material mais macio aqui é uma função de absorção mesmo, né? Exatamente. Desacelerar, transferir e desacelerar contra esse cara que é muito mais resistente, que é o de ultra alta resistência, né? Essa soleira aqui. Exatamente. Trata-se de um elemento de ligação, né? Mas esses materiais usados tanto no assoalho quanto na longarina, eles já são de maior resistência justamente porque o que é importante frisar é que as ondas de choque no crash test, elas iniciam aqui pela lâmina do para-choque, elas correm aqui pela longarina, por isso que a longarina é fundamental no crash frontal, e elas acabam depois sendo distribuídas, né? Tanto na soleira quanto no curvão da porta e na coluna A. Por isso que, se você observar, são tudo aços de alta resistência. Aliás, né? A gente estava falando da questão da intrusão na roda, aqui a gente consegue ver que é roxo aqui esse material conformado a quente, conformado a quente justamente para evitar então essa invasão. Exato. Principalmente no crash com barreira deformável, né, onde você tem um impacto pegando 40% da frente do veículo, é muito comum haver o deslocamento da roda, o contato até da roda e pressão nessa região. Então essa região é conformada a quente e você pode ver que toda a soleira ela é de aços de alta resistência, né? Justamente ela forma um quadro justamente para dissipar toda essa energia, né? Mantém íntegro o habitáculo, dissipando essa energia por toda a carroceria. Sim. Então aqui a gente tem uma questão meio parecida aqui, né? Como é que chama esse elemento interno aqui? Aqui, digamos, é uma fixação para a soleira. A soleira, o que é estrutural aqui, isso daqui são elementos para fixação de algum componente, às vezes chicote e tal, ele não tem papel estrutural. Eu quis dizer realmente a soleira por trás. A soleira aqui, isso daqui é a soleira. Porque aqui a gente tem uma coisa interessante que então os metais de alta resistência estão de novo na parte de fora, mais ou menos como o conceito da longarina, e aqui a gente tem um elemento de absorção, né? Um metal menos rígido para você evitar a deformação desse roll cage, mas ao mesmo tempo ele agir como um soft wall, ele tem uma pequena compactação ou, enfim, uma deformação plástica para absorver e desacelerar, porque é uma janela muito curta, né? Tanto de tempo quanto de espaço. Né? Diferentemente do crash frontal, onde você tem toda essa zona que você pode ir deformando, aqui no crash lateral é muito mais crítico, né? Porque a pessoa está sentada mais ou menos a 100 milímetros de distância, né? Uma distância muito próxima de onde vai acontecer o impacto. Então, em função disso, a aplicação de aços de conformado a quente, que é o aço mais resistente que a gente possui, a soleira também muito bem estruturada. E uma coisa, o assoalho também, você vai ver que o assoalho é conformado a quente, mas é importante frisar essa travessa aqui, ó, essa travessa no H do banco que a gente fala, ela está fazendo a ligação da soleira junto com o túnel. Quer dizer, que é um elemento ajuda a segurar, resistência. Ainda mais com o banco posicionado, um banco robusto igual é o do T-Cross, tudo isso daí ajuda você a ter uma intrusão menor. Então é um grande sanduíche, na verdade, formado daqui até o túnel central. Exatamente. E não daqui até aqui. Né? Não. Existe toda uma amarração de carroçaria para que isso se comporte adequadamente no crash lateral. Sim. No crash lateral a gente tem alguns tipos de configuração. Tem alguns até mais severos, né, que o T-Cross foi submetido durante o desenvolvimento e até validado pelo Latine Cap. Você tem um teste de barreira, né, batendo na lateral, só que a barreira ali, a energia está distribuída numa área maior, você tem uma intrusão menor. Agora, muito crítico mesmo é o teste de poste. O teste de poste, ele pegando mais ou menos nessa região, ele não é mirado na coluna B. Não, ele não é mirado na coluna B, na verdade ele é mirado no centro de gravidade da cabeça da pessoa. Quer dizer, a situação mais crítica possível mesmo.
Então, para esse tipo de carregamento, é fundamental você ter uma carroçaria muito bem estruturada nessa região, né? Logicamente que o T-Cross ainda conta com airbags de cortina, que todo esse conjunto estrutural e sistema de retenção, de proteção lateral, traz uma eficiência otimizada aí para a proteção do ocupante. Agora, para a gente amarrar, eu queria falar sobre a questão do monobloco em si, porque a palavra dá a entender, e muita gente acha, que o monobloco é como se fosse uma coisa inteiriça, né? Como se fosse um tarugo billet, uma coisa esculpida, e na verdade não é. É a junção de dezenas, ou sei lá, centenas de painéis estampados, e eles são unidos por pontos de solda e cola, né? Exato. Eu queria entender de você, porque a gente sabe que quanto mais pontos de solda, geralmente o carro tem em oposição a um carro que tem poucos pontos de solda, maior a rigidez da torção, isso falando mais em termos de desempenho ou até de conforto, né? Então tem maior estabilidade, comportamento de suspensão e tudo mais. Agora, falando sobre a absorção de impacto, como que funciona essa questão da solda e da cola? Exato. Você está correto, essa questão de ter mais pontos de solda, ele traz uma rigidez melhor, mas a gente tem limitações, né? Você não pode colocar pontos de solda muito próximo, porque você passa a ter uma contaminação térmica na região e em vez de ele te ajudar, ele acaba te prejudicando por questões de trinca e diminuindo a rigidez do ponto. Mas então você seguindo as normas de construção de carroçaria, respeitando isso, você já consegue garantir uma boa resistência. Em alguns locais onde você necessita de maior resistência ainda, você pode aplicar um cordão de solda ou eventualmente o ponto de solda mais a cola estrutural. É você ter maior união, maior dissipação, distribuição de tensões. Exatamente, e resistência de união mesmo das placas. Existe uma segunda aplicação da cola estrutural também, é que se você olhar, quando você faz o fechamento da carroçaria, o fechamento da carroçaria ele é praticamente todo robotizado, né, em células de solda. Existem alguns lugares que existem uma certa dificuldade de você chegar com o braço do robô para fazer essas soldas. Então, em algumas regiões do veículo, a gente aplica somente a cola estrutural por esse motivo também. Sim. Okay? Agora, no mundo ideal, porque quando a gente tem um evento de um impacto, vai ter uma deformação de uma série de elementos aqui, como é que fica a interação entre entre os diferentes painéis que a gente tem aqui? O mundo ideal é que eles não abram, né? Exatamente. No evento de crash, o que a gente busca sempre são deformações, independente e nunca ruptura de ponto de solda ou ruptura de chapa, porque a partir do momento que você tem uma ruptura de chapa, você passa a ter um evento instável, caótico, e você não sabe se ele pode abrir a chapa meio metro, se ele vai abrir e parar ali no segundo ponto de solda. E quando começa a soltar ponto de solda, você pode ter aquele efeito conhecido como efeito zíper, também, que é muito ruim. Então tudo que é trabalhado na carroçaria é para que o ponto de solda nunca falhe, e as peças, você pode ter união de peças com aços de maior e menor resistência. O de menor de resistência ele tem que deformar mais do que o outro, mas o que a gente procura é que nunca ocorra soltura de ponta de solda. Por isso que na manufatura, quando você tem a armação do carro, o controle do ponto de solda através de ultrassom, se o ponto de solda está bem dado, se ele está bem caldeado, se a lentilha está a forma correta, o tamanho correto, se não tem ponto de solda queimado, isso é fundamental. Uma qualidade de produção da carroçaria é fundamental durante a avaliação do evento de crash. Ótimo. Paulo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela experiência também. Acho que foi uma coisa bem impactante, até para mim pessoalmente, ter presenciado esse crash test. A gente vê, na verdade, na prática, tudo isso que a gente vê muito na teoria, né, funcionando. Então, realmente, de fato, acontecendo essa preservação, né, do habitáculo. Então, realmente é uma questão extremamente importante. Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí na Volkswagen. E agradeço aí a oportunidade e o tempo aí que você dedicou aí. Obrigado, eu que agradeço aí a presença de vocês. Vocês são bem-vindos. Esse evento de hoje foi um evento inédito, é a primeira vez que a gente está abrindo as portas da nossa engenharia, do laboratório de segurança veicular ou do centro de impactos veiculares, e poder conversar abertamente assim é super interessante para a gente poder divulgar um pouco do trabalho, porque você colocar no mercado um veículo 5 estrelas, como é o caso do T-Cross,
é super importante comunicar também o que tem por trás, toda a tecnologia de segurança que tem por Sim. trás do veículo. Porque é invisível, né? Exatamente. O pessoal descobre, na verdade, na ocorrência. Exatamente. E às vezes pode ser muito tarde. Nossa, isso aí. Legal? Valeu, gente. Até a próxima aí. Obrigado.